Nós saímos da Europa e vamos com o Fabrício Naitsky lá para os Estados Unidos. Tudo bem, Naitsky? Bom dia. Bom dia, Rafael. Boa semana. Para nós, a candidata do Partido Democrata à presidência americana, Kamala Harris, deve anunciar o candidato a vice nesta semana. A expectativa cresceu bastante depois de uma série de conversas realizadas no fim de semana em Washington. Quem é que está no páreo, Fabrício? Páreo bastante apertado por lá. A gente tem 3 nomes bem fortes. Rafael, bom dia para você, para a Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Nós separamos aqui uma arte com os 3 entrevistados de ontem. Quem foi para a mesa conversar com Kamala Harris lá na Casa Branca? Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, Tim Walz, governador de Minnesota e Mark Kelly, senador do Arizona. Minha aposta pessoal está aqui no Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, entrou no cargo há pouco tempo, mas a popularidade está crescendo e a Pensilvânia é um swing state, é um estado pêndulo, ou seja, pode votar tanto democrata quanto republicano. É um estado onde costuma ser uma decisão bem apertada, que tem uma importância muito grande para o colégio eleitoral. Então seria uma aposta bem segura de Kamala Harris nessa tentativa de superar Donald Trump. Além deles, outros nomes foram entrevistados à distância, naquela moda do home office, digamos assim. Pete Buttigieg, que é secretário de transportes, mas também o governador de Kentucky, Andy Beshear, e o governador de Illinois, J.B. Pritzker. Todos eles homens, todos eles brancos, para contrastar um pouco com a imagem mais progressista de Kamala Harris, que é uma mulher negra, ou seja, algo considerado inédito, que seria inédito na história dos Estados Unidos. Ter uma mulher na Casa Branca e uma mulher negra. Lembrando que só um negro assumiu a Casa Branca até hoje, Barack Obama, isso em 2008, ou seja, não faz tanto tempo assim. Bom, é uma disputa que importa muito, é uma questão que importa muito, a decisão mais importante dessa campanha de Kamala Harris até agora, a campanha que começou há pouco menos de um mês oficialmente, e ela precisa escolher um candidato que ajude a conquistar votos nesses estados mais apertados. Uma campanha que ela sabe que vai ser bem difícil porque Donald Trump vem muito forte. Depois de fazer essa escolha, que a expectativa é que venha inclusive até amanhã, ela vai partir num tour pelos Estados Unidos, visitar 7 cidades em 5 dias. Começando justamente pela Pensilvânia, ela vai para Filadélfia amanhã fazer comício, mas ela vai passar por outros estados-chave. Então ela vai para a Nevada, ela vai para a Geórgia, ela vai também para o Michigan e para a Carolina do Norte. Ou seja, vai vai fazer campanha em estados bem apertados, em estados que podem ajudar a decidir essas eleições lá em novembro. E os democratas estão apostando também num outro ponto bastante importante. Os Republicans for Harris são membros do Partido Republicano que não gostam de Donald Trump e que podem ser convencidos a votar em Kamala Harris ou deixar de votar em Donald Trump lá em novembro, e com isso a campanha democrata poderia conseguir um fôlego muito importante. Mas o anúncio, nas próximas 48 horas, acho que a gente já tem uma resposta para trazer aqui no Jornal da Manhã. Quem será o vice de Kamala Harris? Quem será o vice de Kamala Harris? Amanda Klein e Cristiano Beraldo. Bom, os parâmetros estão estabelecidos há algum tempo, né? Ela quer um homem branco, que é o padrão dos presidentes americanos eleitos até hoje, com algumas exceções. Alguém de algum desses estados considerado o swing states, um desses swing states, para abrir alguma vantagem em algum estado importante em relação a Donald Trump. Os parâmetros são esses, né? Agora falta a definição do nome. Essa corrida está super emocionante. Quando eu estava até olhando para baixo para checar quantos delegados, né? Porque a eleição dos Estados Unidos é diferente, é feito por colégios eleitorais, você tem que somar mais pontos nesses colégios eleitorais, o vencedor. E a Pensilvânia é o 4º estado com maior número de delegados, 19. Por isso é um estado muito importante desses 7 swing states, né? O battleground states, que são os estados que realmente valem, onde há uma disputa efetiva entre democratas e republicanos. Por isso eu concordo com Fabrício, talvez o Josh Shapiro seja o nome mais interessante, e ele é muito bem avaliado no seu primeiro mandato como governador do estado, com 61% de avaliação positiva. Vamos ver, até amanhã a Câmara deve anunciar o seu vice, mas é interessante também ver como estão as pesquisas eleitorais nos Estados Unidos. São feitas por diversos veículos, e aí eu estava lendo uma entrevista, uma reportagem hoje no Washington Post, que fala que pelo compilado dos números dessas pesquisas pelo Washington Post, o Trump ainda lidera em 5 dos 7 estados pêndulo, mesmo assim, por na margem de erro. Essa disputa está muito mais apertada do que era com Biden. E já o Nate Silver, que é um estatístico norte-americano muito famoso, responsável por aquele site 538,
que congrega todas essas pesquisas eleitorais, ele já mostra as curvas se invertendo, a da Kamala subindo, já ultrapassando o Trump, e o Trump descendo um pouco. É claro que esse é o momento da Kamala, porque faz 2 semanas que ela anunciou a sua campanha, a sua candidatura, e ainda tem a Convenção Nacional do Partido Democrata, mas talvez depois esses números se estabilizem. Vamos ver, será muito interessante. Seja qual for o escolhido para vice de Kamala Harris, certamente será alguém mais preparado do que ela própria para exercer a função de presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris, nas suas manifestações sobre assuntos extremamente complexos e importantes para os Estados Unidos, tem mostrado uma superficialidade realmente assustadora. Com isso, cresce, né, a resistência ao nome dela. Então você tem um eleitorado que, se não for votar em Donald Trump, se desestimula a votar, afinal de contas o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, e tem também o crescimento da candidatura independente Robert Kennedy Jr., que já está ali com quase todos os estados prontos para ter o seu nome colocado nas cédulas, e aí vai depender muito de como será a dinâmica de debates até as eleições. Se os debates incluírem Robert Kennedy Jr., ele tem condições de crescer roubando votos de Kamala Harris, porque, sem dúvida nenhuma, dos candidatos que estão aí apresentados, é o que está mais preparado para exercer esse posto. Mas hoje a política é paixão, e a paixão que leva Donald Trump, com toda a sua legião de fãs, né? Não são só apoiadores políticos, mas são fãs, em grande parte, da sua figura, e todos aqueles que são anti-Trump, que aí estão hoje manifestando uma intenção de voto em Kamala Harris. Mas as coisas podem mudar bastante até a eleição. Temos que ficar de olho.